Thiago Fury, do canal Máquina, né? Um Instagram grande, mas você se define aí como digital influencer? Você aceita esse rótulo ou não? Putz, eu não, na verdade... Como é que você se define? Eu sou uma pessoa apaixonada pelo mundo das máquinas, como bem o nome do canal diz, e que eu acho que ao longo desse tempo eu acabei encontrando aí diversas pessoas que compartilham da mesma paixão. E eu acho que elas acabam meio que me definindo como isso. Sim. Quando elas falam que compraram um carro porque elas viram, porque elas se inspiraram num projeto que eu fiz, e por aí vai. Mas eu acho que a grande ideia desde o surgimento foi compartilhar a minha paixão com mais gente. Sim. O Máquina, ele surge a partir do Carros de Colecionadores, né? Que foi algo que você começou a fazer quando estava aqui no Brasil ainda, né? Carros de Colecionadores nasceu em 2003, uma época que não tinha rede social. Não tinha nem smartphone, já acho. Na época que não tinha smartphone, mas tinha as câmeras digitais. Sim. E aí o Daniel Nápoles, um amigão meu de longa data, começou na época a tirar foto em evento e falou, o que eu fazia com Sim. isso? Aí na época foi criado um site, quando ele tinha esse site Carros de Colecionadores, que era aquele formato mais simples, com as caixinhas, que ia compartilhando. Aí eu falei pra ele, cara, deixa eu te dar uma força. Né? Eu conheci o Daniel uma vez no Sambódromo, há muitos anos atrás, quando eu tinha um Gol GTI. E aí eu tava numa daquelas noites... Caixote. Um 91, que eu tinha, inclusive esse carro acharam lá no Rio Grande do Sul. Né? Tá lá, restaurado, lindo o carro. Bom 0019 a placa dele. Sério, eu tenho um primo Beto, um abraço pra ele, que também teve um Gol caixote que a placa era bom. BAM. Esse carro era de Rio Vermelho, era uma cidade do sul. Minto, eu vendi pra essa cidade e aí hoje em dia tá lá na região. Mas eu conheci o Danielzinho no Sambódromo tirando foto do meu carro. Ele tava em cima de uma lembrada, porque o meu carro tava parado pra fora. Sim. Eu falei, que cara xarope, meu, o que ele tá... E aí nessa época que a gente começou, aí nasceu o Carro de Colecionadores. Depois, quando virou a página do Facebook, quando começou a ter fanpage em 2011, se não me engano, eu ajudava ele a alimentar conteúdo, então a gente ia num passeio de carro, alguma coisa, tirava foto e compartilhava lá, sempre conteúdo próprio, né? Desde aquela época eu falava, era muito fácil, entrar no Google, pegar uma foto que eu gosto, colocar na página e falar que aquilo foi eu que fiz, né? Então era sempre um retrato mesmo do mundo que a gente vivia. E assim foi durante anos, mas sempre com aquela vontade. Eu trabalhava na indústria automobilística, ele tem o negócio dele, e não dava para transformar no negócio, mas a gente sempre falava, putz, naquela época, um dia, vamos fazer o site, vamos, site de classificados, e isso acabou sendo, chegamos a trabalhar numa plataforma, quase foi ao ar, e aí em 2015 surgiu a mudança minha para os Estados Unidos. E aí quando eu mudei para os Estados Unidos, eu comecei a vivenciar um monte de coisa legal, que eu falei, isso daqui tá morrendo no meu grupo de WhatsApp. Não pode, sabe? Uma coisa tão legal, eu que gosto de carro, pô, eu gostaria de ficar sabendo dessas coisas que estão rolando. E aí em 2017, quando eu mudei do sul da Flórida para Dallas, que eu falei, não, agora é a hora de eu virar a chave e me dedicar a isso daqui que é um sonho. Pra mim você é um símbolo no mundo aí de quem gosta de carro no Brasil, de justamente esse assunto que sempre dá pano para manga, que é essa comparação Brasil e Estados Unidos, né? O pessoal olha ali, parece que... parece não, né? Para muitos gearheads brasileiros está vivendo um sonho lá, poder ter um Corvette, poder ter um RX-7, pelo valor que seria... Nem sei que comparação você faria, né? É um assunto que eu gosto bastante, primeiro porque eu morei lá também. Eu vivi essa realidade, cara. Eu era um jornalista em começo de carreira, ganhava mal e tinha uma Z3. Eu tinha uma Z3 98 em 2005, um carro de 7 anos que eu comprei por $10 mil. Que na época o câmbio ali, 2005, acho que era 2 e pouco. Então era um carro de, sei lá, $30 mil, sabe? Mas existe uma série de fatores macroeconômicos por trás disso que acho que boa parte do público não compreende tão bem e por isso acaba gerando a famosa história. Um Camaro lá custa $50 mil e eles ganham em dólar, por que não custa $50 mil aqui, né? Pô, o que você compararia, assim, por exemplo, tentando trazer para a realidade brasileira, quanto você gastou nesse Corvette, por exemplo, ou nesse RX-7 e pelo mesmo investimento proporcional à sua renda? Se você tivesse o mesmo padrão de vida que você tem nos Estados Unidos aqui no Brasil, o que você estaria trabalhando mais ou menos na mesma faixa de investimento? Não sei se ficou claro. Não, sim, eu acho que esse é um ponto que gera muita curiosidade, principalmente para quem mora fora. É sempre muito fácil tirar a conclusão. Você comprou um Corvette de $35 mil, vezes 4, um carro de $150 mil. Né? E aí quando eles olham o preço, até teve um que foi vendido recentemente, um Z06 aqui,
400 mil reais. Sim. É uma outra realidade. Uma coisa que eu sempre tento contextualizar as pessoas, você sabe muito bem, que o 35 mil dólares lá não é 35 mil reais aqui. De forma alguma. Não é essa mesma proporção no bolso do americano. A forma como você se compromete lá com moradia, com os impostos, com custo de estudo, enfim, não é uma vida tão simples e tão fácil. Antes de você entrar no detalhe disso, uma coisa importante, né? O 35 mil dólares, ele não é 35 mil reais, ponto. Por uma coincidência do plano real, ali do dia para a noite, em 94, a gente, 2.750 cruzeiros viraram R$1. E podia ter virado R$2, podia ter virado 3, mas se decidiu que R$1 ia ser $1. E aí gerou esse bug na cabeça do brasileiro, mas na verdade essa paridade cambial foi criada artificialmente. Quando eu digo paridade cambial, não, paridade numérica, foi criada por um canetaço do governo artificialmente em 1994, e aí essas duas moedas passaram a, entre aspas, competir no mercado aberto, e depois de 25 anos, não, 94 pra cá, quanto dá? Vai dar uns 26 anos, nós estamos ficando velho, hein? Pô, lembro tudo 94, Brasil Teatro, cedo morrendo. Eu lembro a primeira nota de R$1 que eu vi na mão. 26 anos depois de competição da economia americana e da economia brasileira nesse mundo, acontece que aquele R$1 que era R$1 hoje são 5,20, 5,30 para dar $1, né? Então já começa daí. Se a gente for falar do ponto de vista numérico puro, 35 mil dólares são hoje 170 mil reais, como são, sei lá, 50 milhões de guaranis ou 30 mil euros. Milhões de ienes. Milhões de ienes. Então a galera já precisa tirar esse chip antes de mais nada, né? Mas continua mesmo dentro dessa realidade. Acho que esse é o grande lance legal da gente explorar aqui. O carro de 35 mil dólares lá, o que ele seria proporcional aqui? Me parece algo como um carro de cento e poucos mil reais aqui, exatamente, né? O número que eu teria na cabeça, porque quando eu mudei, foi a oportunidade que eu vi de ter meu primeiro carro zero, que na época foi um Mustang, né, 2016. Comprei esse carro em 2015, encomendei o carro do jeito que eu queria, tá? Foi de fato um sonho. Mas aí eu comecei a reparar, ao longo dos anos, que eu olhava os meus vizinhos, a maioria não andava de carro do ano. Sim. A maioria não trocava de carro do ano. E aí eu lembro de uma matéria na Car and Driver, que sempre tem umas análises interessantes. Você trabalhou lá, inclusive. Eu fui um colaborador bastante assíduo. Então por isso que eu vi essa camiseta, que inclusive era Car and Driver, que foi em tua homenagem. E aí eu li uma matéria que falava que o americano trocava de carro em média a cada 10 anos. 10 anos. Só que eu comecei a ver que é uma indústria de 18 milhões de carros novos por ano, que primeiro, que os carros básicos, os carros populares normalmente não são os carros mais vendidos. Sim. E isso é uma forma diferente do mercado, e aí você entende um pouco do poder aquisitivo, que o carro mais simples de uma Volkswagen lá é um Jetta, não é um Gol. É um Jetta, e aí você começa a entender que ao mesmo tempo que é o Jetta, ele não é o carro mais vendido, o que o americano demora para trocar de carro. E aí eu comecei a entender e falar, mas peraí, né, deixa eu entender um pouco essa realidade. Então essa coisa de todo mundo ter um Camaro, um Mustang zero não é verdade. Sim. O que eu acho que é verdade é que uma parcela da população que tem acesso a carro é maior. Até porque a maioria das cidades não tem um transporte público, porque todo mundo se locomove de carro e por aí vai. Então eu acho hoje, na minha cabeça, o número que eu tenho é que um carro de 35 mil dólares seria como um carro de 100, 120, 140 É o carro que a classe média bem de vida, chamemos assim, o profissional liberal, né? É o carro cotidiano dessa galera. Lá até me chamou a atenção, a primeira vez que a gente foi, primeira vez não, minto, quando eu fui comprar um Jetta 1.4 que eu tinha, porque aí são aquelas coisas que a gente erra muito às vezes por falta de informação. Os 2 primeiros carros que a gente teve foram lease, porque quando você muda, uma das coisas que mais falam para você tem que construir o teu histórico de crédito. Sim. Depois de um tempo, você fica se questionando para que você precisa construir um histórico de crédito tão rápido se você não está pensando em comprar um imóvel tão rápido. Eu não consegui, quando eu me mudei, sabia que eu não consegui, isso é uma coisa bem difícil para o brasileiro entender. Eu não consegui ter um celular pós-pago. Porque você tem que ter história. Porque teoricamente, imagina, você está usando o celular desde o dia 1 do mês e você vai pagar a conta no dia 1 do mês seguinte. Então é um empréstimo, né, que a companhia telefônica está te fazendo, e como eu não tinha histórico de crédito, eu tive que ficar ali alguns meses no celular pré-pago, pagando cartão de crédito para conseguir um celular pós-pago. É muito maluco. É exatamente isso. Mas quando eu entrei nessa concessionária, porque aí eu estava andando muito com o carro, eu morava no norte vamos dizer, da região ali de Miami, trabalhava no centro de Miami, então eu rodava muito,
falei, putz, preciso ter um terceiro carro, porque eu vou estourar em milhas, comecei a fazer as contas. O leasing ele tem uma limitação tem um de limite milhas, lá, o nosso era 12 mil milhas por ano, e aí eu decidi comprar um outro carro. Fui lá na concessionária, vi um Jetta, a hora que eu entrei, o vendedor falou, você vai fazer lease ou financiamento? Aí na época a gente estava para comprar uma casa, para não comprometer, a gente falou, não, a gente vai pagar à vista. Ele olhou para mim e falou... É ruim pagar à vista? Não, ele olhou e falou, mas por quê? Aí eu expliquei a situação, ele falou, tá, não, é porque faz tempo que eu não vejo um carro à vista. Sim. Por quê? Porque para certas coisas, eu acho que é carro, imóvel, celular, colchão, é uma coisa que eles financiam, assim, Sim. você tem essa coisa do histórico de crédito. Mas enfim, voltando ao assunto inicial, e aí eu comecei a reparar que os americanos não compram carro zero direto, que é aquela história, você pega um carro bem cuidado depois de 8, 10 anos, ele continua sendo um bom carro. Sim. Então, esse entendimento. Mas, por outro muito lado... forte também o Certified Pre-Owned, né? Que é o seminovo revisado pela própria montadora com garantia. É isso, com garantia, e às vezes dá para você comprar uma garantia estendida, que tem muita gente que fala que vale a pena. O lado que é mais fácil da compra do carro lá é principalmente em relação ao imposto anual. Sim. Né, que eu pago 70, 80 dólares por carro, e isso independe do valor. Que é um ponto... Isso, o que seria o nosso IPVA. Seria o nosso licenciamento, vamos dizer, é a taxa que a gente paga para andar com o carro. Sim. E aí tem duas coisas que são lições aprendidas e que eu sempre compartilho com as pessoas aqui, que aí você vê que hoje, na minha visão, é completamente errado. Que é tributar um carro pelo preço dele, uma vez que ele já foi tributado quando você comprou ele zero, porque todo ano, porque o carro de 100 mil reais tem que pagar mais imposto para andar. Teoricamente ele faz o mesmo uso da estrutura. Lá o que muda é o peso do carro. E aí se for pensar, você fala, o peso é um negócio que faz sentido. Seguro acaba regulando e ele se torna obrigatório. A diferença é que lá é obrigatório, né? Para todos os carros, porque também entra um outro ponto. É o seguinte, você tem que ter no mínimo um seguro contra terceiro, porque você não pode bater em um carro no trânsito e virar pro cara e falar, me desculpa, eu sou um cara Isso muito é uma coisa surreal do modelo brasileiro, na verdade, né? É absurdo que o seguro não seja obrigatório aqui. Você tem, né? Mas o seguro principalmente contra terceiro, que aí acontecem diversos casos. Você fala, o cara bateu no meu carro. Isso já aconteceu comigo, quando eu tinha um Jaguar de frota, uma vez um motoqueiro entrou embaixo do carro ali, o carro estava estacionado na porta do prédio que eu morava aqui em São Paulo. E aí, porque eu não posso, não sei o que, é lógico, o centro do carro deu 40 mil reais na época. Sim. Entendeu? Então, eu acho que o lease hoje, olhando, e principalmente para quem mora nos Estados Unidos, ele faz muito sentido para quem curte andar de carro novo. Sim. Porque é a tal história, você compra, sei lá, uma BMW zero, daqui 3 anos ela continua sendo um carro legal. Sim. Só vai fazer sentido meio para você trocar se de fato você quer andar em um carro novo. Tanto que depois que eu tive as minhas primeiras experiências de carro zero, eu não comprei mais carro zero. Sim. Então por que você disse que foi um erro você comprar o Jetta à vista, por exemplo? O Jetta você comprou zero, não? O Jetta eu comprei zero. Eu acho que fazer lease, por exemplo, você tem uma casa, não dá para você ter 2 carros no lease. Porque a partir do momento que você está no país, você quer viajar, você quer passear. Sim. E aí você ficar limitado naquela coisa, se eu exceder as milhas, os nossos 2 carros excederam. Sim. Tanto que depois em casa a gente teve um carro financiado. Uma vez que você exceda, quanto cobra? Cara, eu acho que era... Eu não lembro se era 80 centavos ou 1,20. Sim. É uma grana, assim. Tanto que na época, quando eu fiz a conta, compensava mais eu comprar um Jetta, pagar pela desvalorização daquele carro. Só que ao mesmo tempo eu não usava o Mustang tão legal que eu tinha para o meu carro de dia a dia, sabe? É um negócio um pouco estranho. Então, hoje em dia eu gosto de ter essa liberdade. Cara, eu financei um carro lá em 5, 6 anos, que é mais ou menos... Isso é outra coisa, né? A gente foi comprar picape lá, e aí o cara falou, você quer financiar em quantos meses? Faz uma simulação em 24 e em 36. Ele falou, mas 60 meses é a mesma taxa. Sim. Tipo... porque o juro é muito baixo lá, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que ajuda bem na hora da compra. Então, todo mundo faz, e o mercado de carro usado também é muito aquecido. Sabendo comprar, dá para comprar coisa legal e se acostumar com o negócio de milhagem. Porque você pega um carro lá... Bom, eu tenho um exemplo agora, que eu tenho uma Mercedes lá, uma S55 AMG, que eu comprei por 3 mil dólares. 3 mil dólares. E ela tem 280 mil milhas, dá quase 400 mil quilômetros rodados. Então, mas é um carro ótimo. Essa é outra peculiaridade do mercado lá, né? Porque a distribuição urbana deles é muito mais espalhada, né? Então, o carro com o mesmo número de anos em relação ao Brasil costuma ter uma quilometragem bem maior, mas é literalmente quando a gente vê no Brasil que eles anunciam, só rodou em estrada, lá é vastamente mesmo, porque os mesmos deslocamentos urbanos são feitos nas highways, né? Você sai de casa, você vira
uma rua, 2 ruas, você cai numa avenida que já é 90 por hora. Sim, sim. Depois você cai numa estrada que é 120, então... E com menos anda e para, né? Total, o carro toma vento direto, ele trabalha muito mais tranquilo, uma rotação muito mais baixa, né? Então... E aí você levou o seu famoso Gol GLR, que é uma das estrelas aí da volta rápida da sua casa, você levou ele para os Estados Unidos, né? Como é que é esse processo? Eu já namorei bastante a ideia de trazer determinados carros de lá para cá. Aqui no Brasil você só pode importar usado se o carro tiver mais de 30 anos. E mesmo assim é um processo doloroso, é lento, é caro. Você está sujeito ali ao carro ficar 6 meses travado num porto na Receita Federal. Eu imagino que para fazer o caminho reverso, como costumam ser essas coisas, seja um pouco mais simples, né? Uma coisa que eu falo, assim, recomendo para todo mundo esteja bem assessorado. Não tente se aventurar a falar, não, eu vou fazer por conta. Porque eu te falo, quando eu decidi trazer, eu falei, eu vou fazer o processo de baixa do carro. Fui no Detran, entrei no Detran e falei, eu queria fazer um processo de baixa para exportação. A menina falou, é perda total? Eu falei, não é perda total. Ah, não, porque o processo de baixa, ó, tá aqui, ó, você precisa do RG, CPF e tal, e você precisa do chassi cortado. Eu falei, não, o chassi é uma identificação mundial, esse carro tá indo para fora, enfim, desisti. Liguei para o Alexandre, meu despachante, falei, Ale, eu preciso fazer isso, ele resolveu. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Até para contextualizar o pessoal, por que você levou um Gol para os Estados Unidos, né? Esse carro em si, o Gol GLR, ele é a materialização do meu sonho de moleque. Da criança que cresceu em autódromo. Em que ano você pegou esse carro? Como é que começa o começo da história dele? A história, assim, minha vida no meio dos carros, eu me lembro desde moleque, assim. Talvez minhas primeiras recordações, eu acompanhei muito, você vai se lembrar da Chevrolet Challenge. Sim, sim. Que eu acompanhava demais. Era assim, Ômega Stock Car e a Fórmula Chevrolet. E a Copa Corsa também. E a Copa Corsa também. Trocar na época que era a Fórmula Chevrolet. Sim. Naquela época acho que o Massa corria, inclusive, sim, né? Massa, depois patrocínio do São Luís, se não me engano. Mas nessa época, minha mãe foi professora a vida inteira, ela dava aula para um filho de um dos pilotos da Stock na época, Augusto Faletti, Carlos Augusto Faletti. E na época eu acabei conhecendo, você imagina, eu devia ter uns 10 anos de idade, 12 anos de idade, minha mãe vem numa festa de criança, fala, porque chama Mônica, a esposa dele, porque o marido da Mônica corre de, nossa, a hora que ele falou corre de Stock Car, aí ela falou, vai ter corrida esse final de semana, você não quer ir? Cara, eu lembro direitinho da cena do meu pai estacionando o carro na porta do apartamento deles em Moema, eu lembro direitinho onde era. E eu descendo e pegando o envelope com as credenciais dele. Cara, aquilo ali foi tipo a minha porta de entrada para viver um universo que eu sonhava, né? E assim foi, comecei a assistir muito Campeonato Paulista de automobilismo, muito campeonato de arrancada, também desde moleque, ia em tudo que era corrida, e aí fiquei fissurado por carro modificado e tal, e pela figura do Gol. Porque o Gol é o carro mais próximo, assim, minha mãe tinha Voyage, teve Paraty, mas desde então, assim, era o primeiro carro que a gente mais via. E o GTI era uma coisa muito, muito aspiracional para a nossa geração, né? Os GTs, eles com certeza eles carro tiveram, de eletrônica. Sim, o próprio GTS, o GTI, enfim. E aí eu vim cultivando isso, né? Eu falava, eu quero ter um carro modificado, mas eu quero que seja um carro bom de andar. Um carro que dê para curtir, que freie, que faça a curva, porque eu comecei a ter algumas experiências em carros de conhecidos e achava muito legal de acelerar e muito ruim de andar, como experiência toda, assim, que era carro que dava medo, que a frente passarinhava muito, sabe, ia de um lado para o outro e tal, e aí em 2009 eu comprei o Gol, na época eu tinha um GTS, 93, né? Ele é 91. Meio que eu tava procurando, eu queria um Gol chinesinho, né, que a frente começou em 91, e eu queria um GL por causa do painel satélite, aquele painel com os botões na lateral e tal, que eu achava mais bacana. E aí achei esse carro que era de uma única dona, porque quando eu... Tava totalmente original. Tava totalmente original, porque tem duas linhas para mim. Ou eu pego um carro pior, restauro ele para deixar ele com uma estrutura legal para mexer, ou já pego um carro bom. Sim. Né? Obviamente que mais de 10 anos depois, esses preços hoje em dia dispararam desses carros. Quanto você pagou na época? Na época, 12.500. 12.500. E era um valor assim, já era um valor, tipo, não era barato. Sim, tava caro porque era um carro muito Mas bem era um carro de indicador. 24, 26 mil quilômetros que tinha na época, era novinho o carro. Mas eu fui nessa linha, e eu comprei um carro para ser um carro da minha vida, eu não me importo. Né? Que nem quando eu tive o Fusca, eu tive um Fusca 96 no Itamar, eu comprei ele tinha 1.500 quilômetros, um amigo meu colecionador, eu andei com o carro. Sim. Porque eu adoro preservar, tá, mas eu adoro curtir, a minha curtição é andar. Tem gente que adora ver na sala de casa o carro parado. Tem gente que gosta de ter todos os carros parados, um de cada cor. Mas a minha curtição é andar. Eu não entendo essa brisa também. Assim, eu respeito. Sim. É tal história. Mas, para mim, a curtição é acelerar, é o engate, é o cheiro, é o movimento, enfim.
E aí eu comprei esse carro em 2009, já com esse plano. E eu comecei por um caminho contrário. Normalmente as pessoas vão lá, fazem uma mecânica turbo e depois vem melhorando tudo que ficou ruim. Sim. Eu não, eu comecei comprando roda e pneu. Na época eu coloquei uns pneus legais no carro, coloquei roda 15 para conseguir ter pneu 9.5. Depois eu fiz suspensão, freio a disco nas 4 rodas, freio maior na frente. Coloquei os 2 bancos concha, cinto de 6 pontas. Fiz tudo com a motorização original ainda? Tudo com a motorização original. Já era 1.8, né? É 1.8 original. E na época, aí a gente fez um carro com motor 1.8 turbo, carburado ainda, para ser um negócio um pouquinho mais econômico em termos financeiros. Desde o início a sua ideia era andar em track day com esse carro? A minha ideia era ter um carro para eu curtir. Sim. Seja na estrada, seja para ir trabalhar, ou que desse para eu colocar no track day. Você usou ele como daily driver aqui? Eu usava, era meu carro de rodízio. Sério? Eu usava bastante, assim. Ia trabalhar de LR, mas não abria, você ficava maluco lá no prédio, você imagina. E, então, assim, foi bem... Usei bastante ele, viajei para Curitiba, viajava para o interior de São Paulo, assim, curti mesmo o carro e eu não tinha frescura, assim. Eu nunca fui um cara de... Zé Frizinho. Nunca fui, mas eu gosto de ter as coisas legais, eu gosto de ter tudo muito bem feito. Sim. Mas eu não preciso ter o mais raro, o mais exclusivo, o único na média, nada. Sim. Né? Bom, enfim, curti pra caramba o carro e aí quando eu mudei, eu tinha esse carro e aí eu tinha mais 3 carros e a moto. Aí eu vendi todo mundo, falei, não, esse carro vai ficar até quando eu puder, porque no primeiro foi... momento ele ficou abandonado no Brasil. Ele ficou guardado no estacionamento aqui, o Maurício, um amigo meu, Sim. que tem outros GTs, tem até, é legal porque ele tem um GT, um GTS e um GTI. Tem um de cada, impecáveis, e ele cuidava do meu carro, a gente parava no mesmo estacionamento. E aí ele ficava cuidando, ele tinha até medo de sair com o carro não tem regulagem de banco, ele tinha que encher de almofada, Sim. Ele é meio desprovido de altura, e aí, mas enfim, ele cuidou do carro, quando eu vinha pro Brasil eu andava e tal, mas com aquela vontade, eu falava, meu, deixa eu ver como vai ser minha vida, porque uma hora se der certo, ou eu levo ele pra lá, ou eu deixo Sim. aqui e tal. E aí quando chegou em 2017, eu falei, quer saber um negócio? Falei com o Pablo, com meu amigo lá da Losada Import, falei, meu, dá pra fazer? Ele falou, dá, porque nos Estados Unidos a partir de 25 anos 25, a gente consegue levar. E ele completou 25 em 2018. em 2000, Não, ele é 91 em 91. 2006, 2016. E já estava dentro do ano. E aí eu falei, putz, a gente vai ter que fazer um motor a gasolina, porque ele é álcool, né? Ele andava no álcool aqui, aí eu fui falar com o meu mecânico, falei, lá nos Estados Unidos não tem, tá? Você vai levar mesmo? Todo mundo me chamava maluco, né? Falava, não vai, não sei o quê. Aí ele falou, já vamos fazer um motor injetado, porque hoje em dia com Fiotec ele consegue acessar minha ECU remotamente, então ele conseguiria mexer no mapa do carro, como assim foi. Então, o básico que eu queria fazer era mecânica. Converter do álcool para gasolina é mais fácil, né, do que da gasolina para álcool. É meio que elas por elas, assim, porque o ponto aqui no carro aqui no Brasil, primeiro que a gente tem álcool em toda... Sim, a gasolina. O álcool ele tem uma octanagem maior, uma resistência à compressão maior, então por isso que todos os carros preparados, todos não, mas em sua grande maioria são movidos a álcool, mas basicamente você muda a pistão. Sim. Por conta de taxa. Fazia muitos anos que ele não montava um carro preparado, porque você tem que tirar um pouco de taxa. Tanto que os carros a álcool turbo que andam, eles usam pistão de gasolina. Né? Tem até as preparações mais old school, que é pistão de álcool andando no álcool turbo, mas aí é um carro super complicado de fazer, ficar bem feito, você trabalha com um risco muito grande. E aí decidimos por fazer o carro a gasolina, beleza. E nisso eu fui falar com o Dani, que era amigo meu, que mexe com restauração, que você conhece fez também. o Passat do Papa Cortes. Exato, um amigo meu, muito das antigas, lá do começo dos GTs. E eu falei com ele, na época, em 2011, ele nem tinha oficina ainda, ele tinha colocado umas faixinhas pretas, assim, do Gol GTI, que é uma customização que eu queria fazer no carro, que eu achava que ficava bacana, mas eu falei pra ele, cara, eu tô levando um Gol pros Estados Unidos. Sim. Você é o cara do Gol aqui no Brasil, tira e põe o para-choque do carro pra eu falar que é original. Não, tira e põe pra falar que você mexeu no carro, sabe assim? Faz alguma coisinha, assim. Ele falou, não, vamos fazer teu carro inteiro. Mas por que o Danny mexer no carro impactaria esse processo? Não impactaria, que eu queria que ele colocasse a mão no carro. Sim, só para poder ter o gosto, assim, dele falar, pô, tem um carro meu que acabou de passar aqui, Entendi. muito mais para querer ajudar ele, né, divulgar o trabalho dele.
E aí ele falou, não, vamos fazer o carro inteiro, vamos fazer, a gente pinta, não sei o que. Eu falei, Dani, eu tô morando longe, eu não tenho tempo. Sim. Não, vamos fazer. Eu falei, bom, já vou ter que tirar o motor do carro. Sim. Agora ele quer fazer, resumindo, virou um projetão, mas eu acho que o mais barato de tudo que eu fiz, assim, de toda a parte de customização, restauração, foi justamente poder levar para os Estados Unidos um pouco o que é a nossa escola de preparação eu queria e customização. O processo, assim, quanto tempo demorou, quanto você gastou, tudo isso, o quão complexo é a parte burocrática mesmo de se importar um carro brasileiro para os Estados Tudo Unidos. isso para te contar que, feito o processo, você tem que fazer um processo de baixa, que é a primeira coisa, que é o quê? O carro está com tudo quitado aqui no Brasil, só fazendo parênteses, eu lembrei, outra coisa dos Estados Unidos que eu ia te falar, que é a história da multa que você toma, não fica no carro, fica na placa. Sim. Né? Então, quando você vende o carro, você não compra o carro com multa, porque a multa ficou na placa do antigo dono. Você né? sempre troca as placas lá, não lembrava disso. Você troca as placas, entendeu? E a placa é propriedade sua e a multa fica registrada. Então, quando você troca de carro, você mantém a mesma placa? Lá não. Não, você vai emitir uma outra. Tem estado que mantém, mas a maioria dos estados você emite uma placa nova. Mas enfim, voltando aqui, então você faz o processo de baixa, que é para garantir exatamente que está tudo quitado com o carro, senão é muito fácil. Pega aquele carro que tem R$1 milhão de reais em multa, você fala, vou exportar esse carro e vai zerar. Não. Mas por que ela te perguntou, é perda total? Se costuma... Porque eles nunca tinham feito. Mas se costuma exportar carros que tiveram perda total? Não, é porque eles fazem o processo de baixa, que ela ouve falar, ou seja, esse carro não constar mais na base do Renavan. É quando sofre uma perda. É quando sofre uma perda total. E aí, feito o processo de baixa, aí, sinceramente, tem que deixar na mão de quem sabe. Porque aí começam a entrar vários processos, você pedir autorização para exportar o carro, depois a contratação do container, aí tem uma outra empresa que você contrata para fazer a estufagem. Estufagem é colocar o carro dentro e amarrar ele dentro do container. Tem um pessoal que faz certificação, que é uma certificação internacional por conta de seguro. Nesse momento, uma das coisas que te informam é que o comandante do navio tem autonomia para descartar container, caso assim for preciso. Precisamos aliviar peso, né? Exato. Sim. Existe. Que louco. Sim. Mas para essas coisas você tem que meio que se desprender. Claro. Amarra isso daí, eu pude acompanhar o processo, isso foi muito legal, e pude registrar toda a história, que era uma coisa que eu queria, assim, pro canal, como uma pessoa que gosta. Eu falei, você vê, depois que eu levei meu carro, te contei que mais de 30 pessoas levaram o carro. Sim. E não tem webséries gravadas com todas essas histórias. E eu acho muito legal pra gente que gosta. Foram outros brasileiros que moram lá, que inspirados pela sua história. Eu me lembro de ver no perfil da máquina Uno Tour, acho que o Ômega também eu me lembro. O Ômega tá em Dallas, é do Pedro, que era o carro do pai dele, o único dono, o carro que ele ia pra escola, que foi do irmão, que não sei o que. O Javier, que é o do Uno lá em Kentucky, tem esse carro faz tempo também e acabou levando, enfim. E aí uma vez que chegue lá, o quão complicado aí quando chega lá, também, toda a parte esse carro chegou no porto de Fort Lauderdale, aí levaram ele para a empresa que estava cuidando da parte de despacho, vamos dizer, aduaneiro, e lá eu pude acompanhar a abertura do container. A gente combinou um dia que eu queria registrar. E que cara que tava? Cara, chegou muito mais perfeito do que eu imaginava. Sério? Nem empoeirado? Nada, cara. Eu ainda coloquei o carro todo, eu consegui aqueles que eles chamam de wrap guard, sabe? Aquele adesivo branco que vem nos carros. Normalmente os carros que vêm da Europa tem, cara. Chegou, passava a mão, não tava nem sujo. E quantos dias, assim, entre você dizer tchau aqui no container e ele aparecer lá, quantos dias de ansiedade? O dia de trânsito são 28 dias, mas contando entre estufar o container, sai uns 2 meses. Nossa, é bastante tempo. Então, sem notícias, basicamente. Acompanhando. Tem um site que chama Marine Traffic. Sim. Cara, eu entrava no Marine Traffic. Aí eu não entendi por que eu olhei depois de, 10 dias, ele chegava em 28 dias. Depois de 10 dias, eu vi ele, eu falei, ele já tá perto da Flórida. Sim. Eu comecei a ligar com o pessoal, falou, tá chegando. Eles falaram, não, Thiago. Resumindo, o navio, a rota dele, ele vai até o Canadá. E aí ele vem pingando nos portos. Para em Nova York, eu lembro que parava em Savannah, na Georgia e tal. E aí ele chega, o último nos Estados Unidos que ele para, de Fort Lauderdale. E aí eu fui retirar o carro, com o carro em Dallas. Eu entrei no site do Detran, de lá, o DMV. São aquelas coisas que nos Estados Unidos são interessantes, porque você não precisa ser amigo de ninguém, você não precisa conseguir nenhum tipo de esquema, você não precisa nada. Mas você foi até o porto buscar? Eu fui até Miami buscar, porque eu fui com a caminhonete com o trailer, porque eu queria justamente registrar toda a história. Eu poderia chegar o carro lá, contratar uma transportadora, subiria o carro lá, mas... A hora que desceu do container, ligou ou não?
Não liguei, porque ele tava com o tanque vazio. Sim. Mas eu acho que só de abrir, assim, eu lembro direitinho do barulho do rompendo lacre, assim, que fez, assim, parecia um champanhe estourando, sabe? E a hora que você abre e vê que o carro tá inteiro, que nenhuma cinta soltou e tal, deu uma baita tranquilidade. Não, a gente saiu empurrando, eu levei para casa, aí quando chegou em casa eu funcionei o carro com o mapa aqui do Brasil que tinha feito, depois eu saí pra gente calibrar, depois o carro estava emplacado. Mas falando do processo de emplacamento, teve que fazer uma vistoria do VIN number, do chassi do carro, e até foi muito engraçado, porque eu levei o carro lá no sul de Dallas, que é um departamento da polícia onde eles apreendem carro de acidente, roubo e tal, e aí veio um policial assim e falou, o carro tá lá dentro? Aqueles policiais calça jeans, camisa polo e um cinto do Batman, assim, cheio de arma e tal. Eu falei, tá lá dentro. Aí eu já tinha deixado o capô aberto do carro, ele entrou, olhou. Aí ele falou, onde é que tá o número? Aí ele olhou, eu falei, aqui no meio do motor. Tem mais algum lugar que tenha numeração de chassi nesse carro? Eu falei, não tem. E nisso eles confiam muito, né? Aí ele olhou o motor assim do carro, viu a turbina, né, no motor, falou, isso daqui deve andar bem, né? É teu carro de... Não, ele falou... Aí você falou... Não, aí eu falei pra ele assim... Falei, eu não sabia se eu falava que andava muito, se andava pouco, que ele achava melhor, que tava né? mentindo, né? Eu falei, pô, isso aqui é o AP, os engenheiros da NASA usam. this is AP, my friend. AP. Aí eu falei, é muito divertido e tal. Ele falou, quanto é que faz no quarto de milha? Sim. Eu falei, não ando em prova de arrancada com ele, é mais um carro de rua e tal. Ele falou, não, muito legal, parabéns e tal, e saiu. Sim. Né? Que é uma mentalidade diferente do que a gente vê aqui, que é o que eu costumo dizer. A legislação aqui, ela olha muito isso, né? Se o carro está alto, baixo, se tem turbina, não tem. Quando eu devia olhar se você está cumprindo as leis de trânsito, se você tem os itens de segurança, o básico. Claro. Né? Que é o que é lá. Lá você tem competições de arrancada com os Promodes, aqueles carros de chassi tubular, com 3.000, 4.000 cavalos, que eles têm que viajar de uma pista para outra. Sim. Em uma semana. Eles viajam 400 km por dia na estrada. Eles são legalizados para rodar. Por quê? Porque eu vi que tem que ter o pneu homologado para a rua, farol funcionando, escapamento, blá, 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 aquelas coisas básicas. Sim. Né? Como é um rally aqui, né? Uma coisa, sempre às vezes aí que eu tive envolvido no rally, correndo na Mitsubishi Cup, até postei esses dias aí a corrida do IRC que eu fiz com o Peugeot 206, e você, cara, esse carro aqui tá completamente fora do que seria a legislação, mas porque são em provas e tal, eles vão toda vez. O carro tem a placa lá, e de fato ele tem farol funciona, tudo mais. Deveria que ser. É o que eu perguntei quando eu acompanhei os Sertões, quando vieram os Tuaregs correr. Os Tuaregs são emplacados. Sim. E era um carro chassi tubular, né? E era justamente para os trechos de deslocamento e tal, eles têm que ir rodando. Mas aí fiz essa inspeção do VIN, fiz a inspeção de segurança que a gente faz para todos os carros. Freio funciona, farol funciona e tal. Aí fui no Detran, cheguei no Detran, a menina falou, eu preciso fazer um processo de emplacamento. Já tinha baixado os PDFs, preenchido tudo certinho, entreguei para ela, falou, olha, eu nunca fiz esse processo, mas deixa eu conversar com o meu superior. Voltou, sentou no computador, digitando lá, de repente a hora que ela puxou as duas placas do lado dela, assim, nossa, eu olhei aquilo, eu virei para trás, sabe, quando você abre o braço e fala, não tô acreditando. Porque você no fim, você é apenas um peão dentro de uma máquina kafkiana ali, né, gera uma ansiedade grande. Mas quanto você gastou nesse processo para legalizar o carro lá? E assim, entre o carro chegar e você poder estar rodando com ele lá, quanto tempo levou? Entre o carro chegar e eu poder rodar foi meio que o tempo de pegar. Na mesma semana eu estava com ele rodando. Dias. Dias. Gastei acho que $190, se não me engano, para fazer. Fiz o seguro do carro. Você não teve que pagar um imposto de importação? Tive antes? Não. Tive antes. Antes eu tive que pagar na liberação do carro. Mas é em cima de acho que é tipo assim, 2%, se não me engano. Sim, que o valor do carro. Um Gol 91 reais era o valor irrisório. Foi um valor super baixo. Foi isso mesmo, acho que era 2% o valor de importação. E qual é o impacto, cara, da galera lá, entusiasta, ver um Gol quadrado? Aqui, sabe que tem uma coisa muito interessante, né? E aí é uma diferença um pouco de perfil, né? Eu vejo que nos eventos aqui, as perguntas que vêm de pessoas aqui no Brasil é quanto você gastou para fazer. Lá, eles olham um carro que eles nunca viram, num estado que raramente você encontra um carro pequeno e simples, como o Gol, né? Porque o Gol é um carro simples, de visual, de linha, tão customizado, com uma pintura tão bonita. Eles falam, cara, para esse carro estar aqui é porque tem uma história legal. Sim. Conta pra gente qual é a história. E é o que eu ouço todo mundo. Até hoje eu não ouvi ninguém perguntar quanto você gastou.
quanto Sim. eu gastei. E aí eu faço questão de contar a história, porque a história do Gol é muito rica, né? O carro mais produzido na história do Brasil, todo mundo acaba tendo uma história com Gol, com Sim. Fusca ou com os dois, né? É o carro mais modificado, mais customizado, talvez que tenha a maior legião de entusiastas, fãs, clubes e tal. Então poder representar essa escola assim, do Brasil foi muito legal. Tanto que quando eu cheguei, no mês seguinte eu participei de um evento lá de Volkswagen no Texas, chamado Dub Splash, que é o maior evento, são 700 carros. Naquele evento eu ganhei 3 premiações. E aquilo que eu te falei no começo. Tipo, mais raro? Eu ganhei o top 20 do evento, assim, tava entre os top mais legais do evento. Tinha um grupo lá que chama VW Addicted, se não me engano, que é um grupo de entusiastas de Volkswagen. Eles tinham que escolher um carro do evento, e eles escolheram o meu carro, e depois ganhei como melhor cofre de motor. Que legal. Isso no primeiro ano. Sim. E aí só contando assim, porque no ano seguinte eu levei o carro no mesmo evento, e a primeira premiação que eles fazem, e é aquilo, eu nunca fui um cara de evento, mas eu gosto de levar justamente para contar a história, para mostrar, assim quando eu fui num Cars and Coffee lá, chegou um senhor com um Bugatti Chiron, e eu fui agradecer ele. Sim. Falei, cara, obrigado por trazer um carro desse pra gente ver andando, porque quando muito é carro que a gente vê parado no salão, claro, né? E então, salvo as devidas proporções, obviamente eu faço questão de levar nos eventos, justamente para ajudar a contar a história. E aí, no segundo ano que eu fui no Dub Splash, que foi em 2019, foi em 2019, eu não ganhei o Top 20. Aí eu falei, caramba, por quê? Pô, então, deixa eu conhecer os outros 20 melhores. Aí eu falei, bom, beleza, né? Meu carro talvez foi premiado ano passado, eles não quiseram. Aí chegou na premiação melhor interior, deram a premiação pra mim, melhor interior. Falei, então não quer dizer que meu carro também não foi. Eu falei, bom, esperar o fim do evento. Chegaram no final do evento, Best of Show, melhor carro do evento. Que demais. E aí, cara, foi... Sim. Eu ganhei o prêmio, o carro ganhou o prêmio de Best of Show, assim. Porque foi tipo aquele grito que você dá de gol no final da Copa, assim. Porque a Volkswagen, ela é o Flamengo, eu falo isso no Acelerados, a Volkswagen é o Flamengo, é a marca que mais gera engajamento pro bem e pro mal, né? Tem uma legião de fãs, tem uma legião de haters, como tudo na internet. Eu acho que você tem num distante segundo lugar, mais ou menos como é realmente no futebol, assim, a Volks é o Flamengo, e aí Chevrolet e Fiat, aqui seria o Palmeiras e o São Paulo. Nos Estados Unidos, a Volks é uma marca muito de nicho, né? Só que quem é apaixonado por Volks é muito, 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 muito apaixonado. Até tem essa coisa meio de um tribalismo, é quase como se você fizesse parte de um culto secreto que só muito poucos têm acesso. É como a Subaru lá. Sim. A Subaru também tem esse nicho, acho que por conta da cultura do V8, né? Chevrolet e Ford são disparados, Dodge um pouquinho abaixo, eu vejo assim entre os fanáticos, Chevrolet é mais assim, Sim. Dos fãs. Aqui no Brasil, eu acho que é um pouco, eu perguntava isso, conversei isso umas 2 semanas atrás, tem um preparador muito conhecido em Fiat que chama Fernando Kifuri, até ele tem o mesmo sobrenome que eu, e ele que está mexendo no meu carro aqui no Brasil. E aí eu estava conversando com ele, eu falei, por que a Fiat não foi? E a Fiat na Argentina, onde ele tem muito contato, ele por preparar a Fiat é tão forte, né? Você vê o que é a Fiat Ele falou porque a Fiat, quando entrou na Argentina, foi o Fiat 128. E na época eles já tinham uma versão do 128, que não me veio o nome na cabeça agora, que era um carro de 100 cavalos. Na época, um carro super leve de 100 cavalos, um carro que conquistou muito. E naquela época que começou a nascer na Argentina essa cultura, pelo motor, já era um motor Sevel, que depois ficou muito conhecido e tal. E ele falou, enquanto isso, no Brasil, a Fiat entrou com um 47, que foi um carro que tinha muito problema, que o motor era fraco, que não sei o quê. E a Volks na Argentina entrou na época da junção com a Chrysler, e entrou com o Polara. Sim. Quando o Polara era Volkswagen. Era o Gacel, não. Gacel Voyage, Mas eu lembro muito, era o VW 1500. Na minha infância, os argentinos iam muito pro litoral gaúcho, né? E eu via muito esse Polara da Volks. E aí ele falou que a marca se queimou nos Estados Unidos e por isso essa diferença. Mas aqui no Brasil, eu acho que Volkswagen, até pela popularidade do Fusca, né? E de todas as variações que o Fusca teve, também com os veículos fora de série, feitos sobre o Fusca e tal, eu acho que acabou criando essa cultura, mas nos Estados Unidos é bem nicho mesmo. E agora lá você tá com o Corvette, essa S55 e um RX-7 também, né? O RX-7 é um dos meus carros preferidos do mundo, um dos meus melhores amigos, meu melhor amigo nos Estados Unidos. Quando eu me mudei, ele tinha um RX-7. Olha que show. E era um esquema ainda assim, em 2005,
O RX-7, acho que ele durou até 96, 98, uma coisa assim. Não, acho que foi um pouquinho mais, se não me engano, 93 o primeiro ano do FD, né? Que é a última geração até... fim dos anos 90 e começo de 2000. Mas é isso, digamos que é um carro que tinha saído de linha há 6, 7 anos, então não era nem remotamente a coisa cultuada que é hoje. Era um carro esportivo meio velho, assim. Então o RX-7 dele era meio batidinho, sabe? Mas era uma diversão, cara. A gente saía da revista pra buscar café, pra qualquer pretexto, pra dar uma rolê de RX-7. Depois ele teve um RX-8 e a experiência é raro, né? Assim, o carro, se você for pensar o conceito do carro, do motor a combustão, 4 tempos, um acelerador, um freio, uma embreagem, ele sofreu muito poucas modificações ao longo de 100 anos, né? Total. Então é raro você ter uma experiência radicalmente diferente. E o motor rotativo ele te oferece essa experiência radicalmente diferente. Ele entrega, acho, pelo giro, pelo ronco. A vibração. A vibração que não tem quase, ele é muito estável, assim. É um conceito completamente diferente. Foi uma experiência que justamente eu queria viver, e essas oportunidades que os Estados Unidos proporcionam, assim, porque tem muito, ainda se encontra muito. Né? E o RX-7 é dos anos 90, assim, acho que os anos 90 no mercado japonês foi de onde saíram os carros mais legais. Assim, né? Muita experimentação com tecnologia, né? Eu acho o RX-7 talvez... O RX-7 e o NSX dos anos 90, para mim, são os 2 carros japoneses mais bonitos de todos os tempos. Perfeito, eu também tenho e falo exatamente isso. Só que o NSX, hoje em dia, os preços começaram a disparar. Sim. Você não acha carro por menos de 40 mil dólares, é de 40 para cima. Assim, estão ficando muito caros. E o RX-7 ainda tem esse sabor do rotativo. Ele era um carro que tinha um pouco menos de potência do que os concorrentes. Sim. Só que ele pesa 1.200 quilos, que é leve, assim, se a gente for ver, pensar que... É um super esportivo, né, pra época. E é lindo, né? Eu adoro as proporções dele, as linhas. E ele tem, o rotativo tem uma fama ruim, né, de custo de manutenção, durabilidade, então acho que até por isso o carro não pegou tanto preço, né? É um carro que exige, é aquele carro para quem gosta de carro. Ele exige um cuidado especial, ele tem algumas características e tem algumas coisas que de fato comprometem a durabilidade. Você colocou Fueltech nele, né? A gente instalou a Fueltech, tirou, já era um carro preparado, assim. Ele tinha o chamado, o que eles chamam de Street Ported, porque como não é um carro que tem cabeçote, ele não tem válvula, ele não tem comando. A única forma de você retrabalhar para fazer entrar mais ar no motor é obviamente trocando o turbo. Normalmente você elimina os 2 turbocompressores originais que tem um gerenciamento, uma bancada, uma bancada de válvulas, assim, é um sistema bem complexo. Você faz uma montagem mais simples com um turbo. E aí tem alguns retrabalhos na tampa lateral do que seria a entrada, que seria o cabeçote, né? Seriam os dutos, que aí você faz o street, ou o que a gente está fazendo agora, que é o chamado bridgeport, que aí é o que dá aquele ronco bem dos que a gente vê principalmente em circuito. E, inclusive o cara que tá, porque a gente teve que abrir o motor do carro, porque ele estava parado há 5 anos, fomos passar um dinamômetro, ele chegou a dar seus 500 e poucos cavalos lá, mas a gente já sabia que ele estava com já era mexido. Já era. Só que ele é um carro que foi mexido e ele não foi usado. E aí, o ponto mais frágil do rotativo são os anéis de vedação, que é o chamado Apex Seal, que fica na ponta do triângulo, assim, do rotor. E ali, quando você prepara, normalmente você troca por um mais macio, que dá mais vedação, só que ele dura menos. Então, a gente abriu o motor e aí é o jack, né? Já que abriu, já vamos fazer o bridge para ele ter esse ronco animal. E aí, o cara que está mexendo no motor do carro, que é um preparador super especializado em rotativo, porque o rotativo tem uma legião de fãs enorme, principalmente na Flórida e em Porto Rico, é muito forte, assim. Ele viu que eu andava em track day, e aí ele falou, cara, então eu vou fazer umas folgas diferentes que o pessoal do circuito usa, justamente para motor que toma muita redução e tal, enfim, agora eu tô curioso aí pelo carro, mas a minha ideia é 93, então é um carro praticamente daqui 2 anos. Daria para trazer para cá. E o meu plano é conseguir ter esse carro aqui, que eu acho que seria muito legal. Eu diria que um RX-7 aqui é tão impactante quanto um Gol quadrado lá, né? Tão difícil. Então, eu acho que tem alguns sim no Brasil, mas eu não sei se nesse nível de preparação do seu. Acho que o mais preparado e conhecido é o do Anderson Dick, o presidente da Fueltech. Ele tem um amarelo lá no sul, que também com bridge, com motor feito, assim, é um carro bem legal. Ele andou em arrancada com o carro, hoje em dia é um carro de rua, mas é uma figura super rara. Assim. Você, como proprietário de um rotativo, pode explicar para as pessoas em primeira mão, porque eu vejo também, tem muita gente que não entende, por que a Mazda não faz mais rotativo? Né? O rotativo ele é
muito legal, mas ele morreu como algo competitivo no mercado por alguns motivos, né? Sendo bem simples, consome combustível pra caramba e emissões. E torque também, né? E torque baixa. Tanto que no RX-8 eles tentaram fazer umas evoluções no motor, no 13B, justamente para favorecer a durabilidade, assim, a questão de emissões e tal, mas era um motor bem ruim. Tanto que hoje em dia quem prepara RX-8 normalmente põe motor de RX-7. E o RX-8 foi o último, né? E não tem o carisma do RX-7. Não tem as linhas, né? Porque a linha, é o que eu falo, o RX-7 ao vivo ele é mais bonito do que em foto, assim, porque ele é pequeno, né? E a história do motor, o motor é muito pequeno, né? A hora que você abre E é uma coisa interessante que não é um motor que você preparar ele, você não tem pistão forjado, biela forjada, equipamentos assim. Basicamente a preparação nele é o que? É o tamanho do turbo compressor que você usa, e aí você precisa de bico e bomba para alimentar. Então é meio que essa a diferença entre um RX-7 de rua e um de arrancada com mais de 1000 cavalos. Sim. E tem muitos andando em arrancada e andam pra caramba. Que maluco. Né? Com 2 rotores, e aí tem as variações com 3 rotores. O que mais você tá na sua garagem lá então? A gente falou do Corvette, do RX-7, o Jetta ainda tá lá? Não, o Jetta foi. O Gol, e você é uma picape também, o que mais? A picape a gente vendeu. MG. A picape a gente vendeu a 150, porque eu tava usando muito pouco, mas foi uma experiência bem legal, assim, um carro super bacana. E tem o Rabbit, um MK1 GTI. Eu vi sim, o GTzinho MK1. Que a minha ideia é trazer esse carro, provavelmente esse ano, salvo, enfim, talvez começo do ano que vem. E o Gol, o GLR está aqui no Brasil. Sim. Que o Gol lá dos Estados Unidos eu acabei trazendo para o Brasil para um evento ano passado, em admissão temporária, porque ele está emplacado. E eu acabei levando em alguns eventos, no Power Fest, que foi um evento que eu fiz no final do ano passado. E aí com a história de pandemia, acabou ficando, e aí a gente conseguiu a extensão, então ele vai ficar mais um ano aqui no Brasil. No fim, você está nos Estados Unidos há 5 anos. Estou há 5 anos. E pelo que você está falando aí, o RX-7 vem, o Rabbit vem, você está considerando voltar, né? Uhum. E é sempre uma questão também que me interessa muito, porque eu passei por esse mesmo processo, e aqui no caso do show a gente muitas vezes foge bastante do tema carro, fala muito de Brasil e tudo mais. Queria primeiro saber por que você decidiu voltar, se é só saudade ou se tem coisas específicas assim do Brasil que faz falta depois de muito tempo lá. Por que você realmente decidiu voltar? Quando eu mudei, assim, eu tinha algumas coisas muito claras na minha cabeça. Uma das que eu falava era a questão de segurança, porque eu tinha acabado de passar por que é o chamado sequestro relâmpago, que eu falo que relâmpago é só no nome, porque quando você fica uma hora com 3 bandidos dentro do carro, aquilo ali é uma vida. Né? De fato, você repensa tudo. É horroroso, não tem nada de relâmpago. Não tem nada. É porque no começo os sequestros eram dias e dias de cativeiro. Aquilo gera um trauma que até hoje, assim, às vezes eu lembro do rosto, eu lembro do... Foi em São Paulo. São Paulo, assim. Foi numa época que eu trabalhava para a Subaru, tinha um WRX de frota, e eu comecei a estacionar longe, porque o estacionamento tinha fechado, que eu parava. Eu falei, putz, uma oportunidade é eu começar a caminhar de manhã. Sim. E aí eu parava mais longe, ali em Moema, na Sabiá, se não me engano, uma daquelas ruas. E ia andando. E um dia eu tive uma reunião na agência, cheguei na hora do almoço, me pegaram na hora do almoço. Nossa, um dia de semana normal. Um dia de semana normal, cara. Enfim. Então, assim, comecei essa coisa, não, quero ir para um lugar onde eu tenha uma vida com segurança. E outra coisa que eu falava, chega num momento da vida que a gente tem que pensar no futuro nosso, o que eu quero com a minha esposa, para eventualmente para um filho. Hoje em dia eu tenho minha filha Estela e tal. Nasceu lá. Nasceu lá. E aí, morando lá e depois de 5 anos, tem muitas coisas que mudaram na minha cabeça. Né? E esse período, esses últimos 12 meses, eu vim muito para o Brasil por conta de trabalho, principalmente. Acabei vindo por questões familiares, tipo, minha mãe teve um câncer, por exemplo. E aí, cara, eu quero ficar perto, né? E aí comecei a repensar, de fato, toda a minha vida. É muito importante o homem não ser casado com as suas ideias, né? Tá sempre disposto a evoluir e mudar. E aí hoje eu falo, assim, tem muita gente que fala, o que é qualidade de vida para você? Hoje, para mim, qualidade de vida é poder estar perto das pessoas que eu gosto, poder curtir os momentos e poder curtir as pessoas enquanto elas estão aqui. Hoje isso tem um sabor maior do que eu tenho, é o que eu falo. Eu tenho carros super legais, como você falou, oportunidades super bacanas, mas eu não tenho minha turma para curtir, eu não tenho os meus programas, os meus eventos. Isso é uma grande diferença que a galera não se dá conta, assim, mas isso é uma das belezas do Brasil, cara, é o quão rapidamente você constrói intimidade com as pessoas. Isso é muito diferente lá, né? E o Brasil tem, assim, a geografia do Brasil é linda, né? Quando você começa a olhar com outros olhos, sem olhar
com olhos de ódio. Você olha até São Paulo, cara, uma cidade incrível, assim, você vê a quantidade de pessoas, a quantidade de construções e aquela cidade que você tem o mundo aqui, né? Pega pela culinária, talvez. Eu explicava que São Paulo ela é uma cidade extremamente pouco conhecida, especialmente nos Estados Unidos, né? Na Europa um pouco mais, mas o Brasil é Rio, 99% da associação é Rio e Amazônia, né? E eu tentava explicar, pô, mas São Paulo, principalmente quando eu falei para os meus amigos lá que eu estava voltando para o Brasil e tal, eu tentava explicar assim, olha, São Paulo é mais ou menos o seguinte, Detroit, Los Angeles e Nova York no mesmo lugar, e não é no mesmo lugar. Se você realmente for pensar, porque quando eu digo Detroit, Los Angeles e Nova York, eu estou dizendo o quê? É o epicentro da indústria automotiva, o epicentro da indústria cultural, que é Los Angeles, né? Automotiva Detroit, cultural Los Angeles, e o epicentro da indústria financeira, do business, do corporativo, que é Nova York. Só que não é que tá as três coisas na mesma cidade, tá as três coisas num quadrado de mais ou menos 15 km quadrados. A densidade de coisas que acontecem em São Paulo, existem pouquíssimos outros lugares no mundo que tem essa densidade. Por isso que hoje em dia em São Paulo, assim, quando eu venho, antes eu me irritava muito com o trânsito. Né? Anda de moto, cara. Bom, comecei a andar de moto, aí eu usava o carro uma vez por semana e o resto era tudo moto. Mas o ponto é, eu estou numa das maiores cidades do mundo, não tem como. Porque estacionamento é caro. Cara, se for para Nova York, você vai pagar um estacionamento caro. Se for para Los Angeles, você também... A maioria do Nova York no médio sequer tem o carro, né? Tem essa premissa, assim. Tem outras coisas que a gente vai ao longo do tempo. E aí eu trabalhei 8 anos na Red Bull, tive amigos na Europa e coisa. Cara, para você... aqui a gente está num apartamento de 150 metros quadrados, apartamento muito legal. Mas assim, para você ter esse apartamento aqui em Nova York, você tem que ser multimilionário, cara. A gente tem coisas que a gente não valoriza aqui. O brasileiro com dinheiro, né? O brasileiro de classe média para cima, quem tá bem empregado, mas a gente mora muito bem em relação à Europa, por exemplo. Em relação aos Estados Unidos é um pouco diferente porque lá eles moram melhor no sentido de quase todo mundo morar em casa, mas aí todo mundo mora longe de tudo, né? Você tem que pegar o carro para fazer tudo. Exato. É um modelo de vida diferente, assim. Mas então, assim, hoje eu olho, assim, eu vejo que as experiências nos Estados Unidos são fantásticas. É legal. É bacana, mas eu acho que poder curtir meus pais enquanto tá aqui, poder curtir meus amigos e tal, porque você vai vendo que as coisas não mudam. Sim. Aí você começa a se ver fora da situação. Você fala, o que adianta eu morar numa casa que nem eu morava numa casa dos sonhos, assim, pra minha realidade? Se eu não tenho minha turma no final de semana, eu falo, vamos fazer um churrasco aqui em casa. Eles são mais solitários do que a gente. Por mais que eu tenha formado, e por conta até do canal, formou-se um grupo de brasileiros, a gente tem uma turma de uns 20 brasileiros que são interessados pelo assunto de carro, já fomos fazer corrida de kart, às vezes vai fazer churrasco, aniversário e tal. É legal, mas não é exatamente a tua raiz, as tuas coisas. E eu adoro as corridas de carro no Brasil. Eu não me importo que nem agora eu tô com um Gol, que eu fiz uma preparação aspirada para andar em Track Day, que eu tô me divertindo pra caramba, da mesma forma que eu me divirto andando de Corvette. Então, por quê? Porque eu nasci e fui criado nisso. Eu não tenho problema em morar numa casa menor do que a que eu morava nos Estados Unidos. Essa capacidade da gente se adaptar as situações, eu acho que é muito tranquilo. Então hoje de fato eu tenho considerado muito, principalmente também vendo minha filha crescendo, eu quero que ela curta a família dela, os avós. Eu morro de saudade dos meus avós, gostaria de ter convivido muito mais com eles. Então eu tenho pensado em todas essas coisas. Enfim, ainda não é um negócio certo, ainda não é um negócio que tem data. Tudo tá bem difícil, né, nesse momento, né, de fazer esse tipo de planejamento. Mas eu tô pra cá, tô trabalhando, fazendo um monte de coisa. Que legal, vai ser uma alegria poder acompanhar a chegada desse RX-7 no Brasil. Você vai tentar trazer todos, o Rabbit também. O Rabbit também. O Corvette provavelmente eu vou vender, eu acho que eu vou vender até esse ano. Tá nos planos, porque é um carro que ainda desvaloriza. Sim. E é um carro que demoraria muito para conseguir trazer para cá, e manter um carro nos Estados Unidos porque na verdade você tem que trazer os carros de mais de 30 anos, né? 30 anos. Mas o RX-7 você consegue daqui a 2, você falou. Então ele vai ter que ficar um tempinho parado lá. Tem a sede da Fiotec lá que eu trabalho para eles, então consigo me ajeitar, assim. É meu plano. Sim. Vamos ver se dá certo, mas eu gostaria muito. E aí seria uma forma de eu ter essa conexão, assim, se der para trazer mesmo o Golf que eu tô planejando agora, que é justamente ter essa conexão e poder trazer, que nem no caso do Golf, não tem nenhum Golf GTI da primeira geração aqui no Brasil, então também
pra história, assim, eu acho que é legal. Aí você vai ganhar o Bubblegum Treffen com esse Rabbit GTI. Provavelmente, Que legal. Provavelmente. Thiago, fala pra nós aí, assim, em resumo, você acha que o Brasil tem jeito, então você tá, digamos, com algum nível de confiança no futuro aí de médio e longo prazo para sua filha no Brasil nos próximos anos? Cara, eu acho que o Brasil tem seus problemas que são sabidos. Normalmente a gente acha que as pessoas ruins elas são maiorias, mas eu acredito que as pessoas boas elas são maiorias, porque eu sou uma pessoa do bem, você é uma pessoa do bem, e provavelmente as pessoas que te cercam também. Então eu não consigo achar que todo mundo é ruim, que tudo é uma porcaria, sabe aquela coisa muito radical. Eu tento olhar sempre esse outro lado. E eu acredito que para quem faz o bem, para quem trabalha a sério, para quem quer de fato construir, quer transformar, quer fazer alguma coisa de diferente, que tem espaço. Sim. Né? Eu acho que é um país que tem uma série de oportunidades, principalmente morando fora e olhando as diferenças, você vê muita coisa que ainda pode ser diferente. Semana passada, ou retrasada, eu comentava sobre a parte de serviço, assim, eu tenho tido bastante dificuldade aqui em tempo de resposta, aquela coisa que eu falo, as empresas de uma maneira geral, elas têm que vender uma solução e não um problema. Sim. E às vezes você pede uma amostra, você pede uma cotação e aquilo parece que você está pedindo um favor, né? E não é. Então eu acredito, sim, eu acredito. Quando fala na parte de estudo, tudo bem, você tem que estudar numa escola, provavelmente numa escola particular, no nosso caso, assim como eu tive a oportunidade de, assim será, mas minha esposa foi bem educada, minha mãe, os alunos que minha mãe passou, entendeu? Então eu acredito, sim, que tem caminho e que a gente tem que se esforçar para fazer o bem. No fim, como dizia o Stefan Kozak, que era o CEO da Red Bull quando eu entrei na Red Bull, um mantra dele que eu gosto muito é: nada resiste ao trabalho duro e honesto. É exatamente isso. Eu acho que, e uma das coisas que eu defendo muito, somente depois que eu saí do lado da indústria, né, que eu estava crescendo bastante profissionalmente, só que quanto mais eu crescia dentro, mais eu me distanciava dos carros, né? Mais eu virava um executivo e menos um cara que curtia. Foi o drama que eu vivi também, por isso que eu acabei saindo, né? Porque eu comecei na área de motorsport da Red Bull, eu acabei virando Head Nacional de Comunicação. Então, passei a lidar com coisas do universo motorsport 10 ou 15% do tempo, que era o tamanho que isso tinha dentro do mix de marketing da Red Bull, e os outros 85% viraram outras coisas, né? E a gente sente muito a falta. E eu mudei essa chave, foi um processo bem difícil, assim, você pega esses últimos 3 anos, agosto, exatamente 3 anos que eu decidi começar com o canal, que eu decidi começar a compartilhar isso. É um negócio bem difícil, né? Principalmente no começo, né? Que você não tem tua audiência formada, você não sabe se as pessoas estão gostando ou não estão gostando. Até as próprias empresas, né? Acho que no último ano que eu consegui fazer alguma coisa, consegui dar um pouco as caras e poder mostrar de fato o meu trabalho, a minha paixão e tal, mas esse período de virar a chave, de partir para um negócio próprio e tal, você precisa acreditar muito no que você quer e meio que não olhar para trás, assim, faça e eu acho que é muito isso, e que eu tento falar sempre para as pessoas, cara, tem vontade, faça, corra atrás da tua paixão, tem tanta gente, né? Eu tenho um exemplo do meu irmão, que meu irmão decidiu largar a advocacia lá, que ele era advogado, para ser instrutor de cavalo, de hipismo. Assim, por quê? Porque é a grande paixão, ele passa o dia inteiro debaixo de um sol escaldante, mas ele gosta. Claro. Né? E é bem isso que eu defendo. Assim, você vê tanta gente, às vezes numa função, num trabalho, que o cara não vê a hora de chegar o final de semana. Eu não vejo, meio que se mistura, né? Hoje em dia eu tenho tomado, assim, tentado me policiar para tirar o domingo para curtir família, para fazer umas outras coisas, porque senão a gente emenda uma semana na outra na maior curtição, né? Demais. Fala para nós aí, então, faça o seu jabá, onde é que a galera te encontra? Bom, eu acho que principalmente nos canais do Máquina, né? No YouTube, Máquina com 2 Cs, Máquina do italiano. Sim, 2 Cs e H, né? 2 Cs e H, e o CC do Máquina, ele vem de carros de colecionadores. Sim. A gente tentou manter essa raiz inicial, mas partindo para um nome mais amplo. No Instagram também, tem o meu Instagram, o Thiago Kifuri. Essas são as plataformas principais aí que eu tenho compartilhado. Legal, a gente tem acompanhado e está curtindo sempre o trabalho, que é muito inspirador também. A gente vê essa sua paixão aí por trás. Se você está nos assistindo aqui no IGTV, siga Orelo Áudio, que é a única plataforma que remunera os criadores de podcast. Então ouça o formato aí de áudio
do Cássio Cortes Show no Orelo Áudio, altamente recomendado aí o aplicativo, você vai encontrar muita coisa interessante lá. Obrigado, Thiago. Eu que agradeço, Cássio. E também copia o link, manda aí no grupo de WhatsApp, como sempre. Valeu demais. Tchau.